muito bom dia. Vamos falar de Inter e, primeiramente, eu quero falar do jogo de hoje, a obrigação do Inter vencer, o elenco todo à disposição de Eduardo Cudê e vamos ver a volta do capitão, do gênio, Alan Patrick. Tudo isso logo após a vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? E de imediato, já queria pedir desculpa para vocês pela qualidade do som. O som tá um pouco diferente, porque esse equipamento aqui, ó, que a gente usa para ter a qualidade de microfone, ficou embaixo d'água durante muitos dias. E ele até voltou e depois faleceu. Então eu tenho que ver o que eu faço com ele. Por enquanto eu tô com esse som diferente, mas nada que impeça a gente trocar essa ideia. E falar de KTO, onde a diversão acontece, apaixonada por pessoas, por esportes e probabilidades. KTO no seu site junta tudo isso e por pessoas está demonstrando cada vez mais no Rio Grande do Sul tudo que tem feito pelo povo gaúcho, que ainda vai fazer e os projetos que tem para o Rio Grande do Sul. KTO é gigante. Então vai lá, faz teu cadastro, utiliza o código JAIRO, ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito e aí a diversão é garantida. E hoje dá para te fazer uma fezinha, né? Botar uma vitóriazinha do Inter tranquilo, que vai dar certo. Bom, vamos lá. O Inter volta a campo. Depois de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, a parada do futebol, o Inter volta a campo 20 e poucos dias depois. Para isso foi para Itu, onde fez sua preparação. Uma intertemporada, tinha uma reserva de treinamentos, obviamente, fica no organismo dos jogadores, mas agora volta e vai a campo hoje à noite, 9h30, contra o Belgrano, Copa Sul-Americana. Bom, bagunçou toda a tabela. O Belgrano a gente sabe que é o último jogo dele, tem 9 pontos, o Inter tem 5. O Inter vencendo vai a 8. E tem mais 2 partidas, então o Internacional vencendo hoje encaminha uma vaga nas oitavas de final direto, se classificando em primeiro, e porque o Belgrano não joga mais. E o Belgrano sabe que hoje é o jogo da vida deles. Se eles ganharem, eles complicam a vida do Inter. Se o Belgrano ganhar, o Inter já não é mais primeiro. Então o Inter tem que vencer hoje, de qualquer maneira, o Belgrano. Uma das coisas importantes desse jogo é, pela primeira vez, Eduardo Cudê tem todo o elenco à sua disposição. Tirando o goleiro Ivan, esse não volta tão cedo, mas desde que ele chegou, desde o começo do ano, por exemplo, o Gauchão, ele não pôde usar os reforços que foram contratados. Não contava com o Borré, não contava com o Fernando, não contava com o Thiago Maia, jogadores importantes que foram contratados, Bernabei. Quando liberou esses jogadores para jogar, o Eduardo Cudê perdeu o Ener Valencia, perdeu o Alan Patrick, perdeu o Wanderson, perdeu o Arangues, outros jogadores tão importantes quanto eles. Agora não, agora estão todos à sua disposição. Aí vai depender dele a escalação em questão de como está o jogador fisicamente, como está taticamente, o que ele pretende para o time. Se fala num time até mais ofensivo que o normal, porque Arangues, pelo que consta, não realizou todos os treinamentos, até pela carga excessiva. Então talvez comece no banco de reservas hoje o Charles Arangues. Mas mesmo assim, a gente tem um meio campo que a gente nunca viu, nunca teve. Nós temos o Thiago Maia e temos o Alan Patrick juntos. E o Maurício, o Wesley pelo lado esquerdo, porque o Wanderson não tem condições ainda, o jogador que vem atrasou um pouquinho mais a sua recuperação, não que está atrasado, mas ainda está no final de recuperação, talvez nem no banco fique Wanderson. E na frente, pela primeira vez, vamos ver Ener Valencia e Borré, o ataque que a gente queria ter visto desde sempre. Então é um Inter diferente, é um Inter com muitos reforços, é um Inter reforçado no banco de reservas. Porque vamos lá, tu imagina, Rocher, Bustos, Vitão, Fernando e René, abrindo o meio campo, Thiago Maia, Maurício, Alan Patrick e Wesley, Ener e Borré. Como é que seria o nosso banco? Mercado, Bernabei, quem mais? Robert Renan, Bruno Henrique, Arangues, talvez Wanderson, Alário, cara, esqueci vários, Johan, é muita qualidade. Hoje a gente começa a ver o Inter de 2025 de fato, o Inter que a gente queria ver. Magrão concedeu uma entrevista dizendo que sim,
achava que o Internacional era um dos favoritos, agora não pode garantir ser um dos favoritos a competições esse ano. E eu não culpo o Magrão. O Magrão tá certo. Porque ele está levando em conta o Inter não poder jogar no Beira-Rio. E isso faz muita diferença. Isso causa um desequilíbrio muito grande. Ontem, na reunião do Conselho Arbitral do Campeonato Brasileiro, deram até a possibilidade dos times poderem inverter mando, mas também depende dos times aceitarem. Mas está liberado. Se o Inter, por exemplo, quiser, tem um jogo contra o Flamengo no Beira-Rio e o Botafogo no Rio no final de semana, nessa mesma sequência, tá? Não está marcado. Estou dando um exemplo. O Inter poderia conversar com o Flamengo para jogar no Maracanã contra o Flamengo e no retorno no Beira-Rio. Aí jogaria 2 partidas no Rio. Facilitaria. Porque vai para o Rio para jogar uma, fica lá e já joga a segunda nesse momento que o Inter não tem estádio. E eu não vejo problema com clubes grandes aceitarem isso. Não vai fazer uma diferença para eles. A não ser que queiram assim, não, eu quero ganhar no Inter. O Inter é um time que eu quero ganhar, não quero jogar no Beira-Rio. Então eu prefiro que o Inter mande um jogo em qualquer lugar. Mas eu não acredito que isso vai acontecer dessa forma. Então eu acredito que alguns clubes sim vão ter flexibilidade. O Inter volta a campo hoje, no final de semana já volta pelo Campeonato Brasileiro diante do Cuiabá. A gente não foi nesse jogo de hoje por questões logísticas, foi tudo muito em cima. Era passar 10, 12 dias em Itu, cobrindo pouca coisa, porque poucos treinos foram abertos. Então a gente preferiu não ter esse gasto hoje. Teremos um repórter contratado local, mas no final de semana a gente já vai estar presente em Cuiabá, cobrindo o Internacional no seu retorno ao Campeonato Brasileiro. E depois segue, aí vai jogar mais uma pela Copa Sul-Americana fora, na Bolívia. Também uma logística terrível, nós não vamos. E depois nós vamos a todos os jogos acompanhar o Internacional, a saga do Internacional em 2024. E será muitos jogos, jogo de 3 em 3 dias. Bom, dito isso, espero vocês no canal do Fabiano Baldasso mais tarde, para a gente trocar uma ideia. Falando do Oscar, que está todo mundo falando, o Oscar é o seguinte, em 3 dias ele pode assinar um pré-contrato, não quer dizer que vai assinar um pré-contrato com o Inter, mas o sentimento que eu tenho, até falei no canal do Vaga hoje, é que o Inter tem a prioridade na contratação desse jogador, ele quer voltar ao Brasil. Surgiu que ele recebeu proposta da MLS, mas, cara, ele ficaria na China, então, em questão salarial. Acho que o salário não está pesando para o Oscar. O Oscar tem condições de assinar um pré-contrato em 3 dias, o Inter vem conversando com o Oscar há bastante tempo, não é de hoje, e o Inter é um dos favoritos a trazer esse jogador. Eu reafirmo, meu sentimento é que o Oscar vai ser o jogador do Inter ainda. Talvez 2025, acaba o contrato dele em novembro, mas não tem nada firmado, não tem nada acertado, mas é o objetivo do Inter trazer o Oscar. Valeu? Tamo junto, até mais. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?